Olá! Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a independência do Brasil. E para chegar na independência, nós vamos começar pelas conjurações. É muito comum, principalmente quando a gente fala de Minas Gerais, que a gente chame a conjuração mineira de Inconfidência Mineira. No entanto, seria muito adequado que a gente não usasse mais o termo Inconfidência, e sim o termo conjuração. Por quê? O termo Inconfidência significa basicamente traição. Como nós somos brasileiros, é muito importante que a gente evite um termo que faz referência à ideia de traição. Conjuração já é um termo que tem relação com a ideia de conspiração. Significa que havia um grupo conspirando contra a coroa portuguesa. As conjurações, as duas que nós vamos trabalhar, tanto a conjuração mineira quanto a conjuração baiana, elas são inspiradas no iluminismo. A gente já sabe que o iluminismo fala a respeito da defesa das liberdades humanas. Nesse caso, a gente está vendo ali uma bandeira de Minas Gerais. E na bandeira de Minas Gerais nós temos uma frase em latim. E essa frase significa liberdade, ainda que tardia. A gente vai começar a falar primeiro do caso mineiro, para depois falar do caso baiano. Por quê? Porque em Minas Gerais a conjuração aconteceu em 1789. Já na Bahia, ela vai acontecer em 1798. Portanto, cronologicamente, a conjuração mineira vai ser tratada antes da conjuração baiana. Bom, com relação à conjuração mineira, por que os mineiros resolveram conspirar contra a coroa portuguesa? O primeiro motivo, e talvez o principal, a questão dos impostos. Os impostos em Minas Gerais eram muito altos. Eles pagavam 1/5 de todo o ouro que era retirado para a coroa portuguesa. E como se não bastasse, ao final do ano, caso não tivesse sido arrecadado 100 arrobas de ouro, era cobrada a derrama, que era a cobrança dos impostos em atraso. Quais eram os objetivos dos mineiros? Primeiro, a gente tem que entender que a conjuração ela tem um teor separatista. O que isso significa? Que os mineiros não queriam mais pertencer a Portugal, queriam o que a gente chama de independência. Mas era uma independência regional. Ainda não havia naquela época a ideia de uma identidade brasileira, né? Os mineiros queriam a independência da região das Minas. Além da questão separatista, eles queriam também a criação de uma universidade em Vila Rica, atual Ouro Preto, e queriam a instalação de manufaturas na região. Até aquela época, nada podia ser produzido em Minas Gerais. Quem foram os participantes da conjuração mineira? É legal que a gente saiba que a conjuração mineira foi um movimento de elite. E por ser um movimento de elite, ele era composto por intelectuais, por poetas, era composto por padres, proprietários de minas. Todo mundo que fez parte dessa conjuração, dessa conspiração, tinha uma origem bastante privilegiada. E é por isso que eles tinham aí uma série de controvérsias no que diz respeito à relação do iluminismo, a ideia de liberdade e aquilo que eles realmente queriam. Na realidade, aqui em Minas Gerais, eles queriam separar Minas de Portugal, mas não queriam privilegiar aquelas classes mais humildes. Bom, vamos falar então de Tiradentes, o personagem mais emblemático da conjuração mineira. Tiradentes já foi tratado como herói e hoje é entendido apenas como um dos participantes. No entanto, um participante que acabou virando bode expiatório. O que é um bode expiatório? Ele acabou, de certa forma, pagando por todos os outros. Dos 30 e poucos participantes, 11 foram condenados à morte, mas no final das contas, o único executado foi Tiradentes. E é por isso que ele acabou ganhando uma grande notoriedade. Nas imagens, a gente consegue perceber o seguinte, que Tiradentes é representado de diferentes maneiras. Ele é representado como alferes, como militar, porque ele realmente teve essa patente. Ele é representado lá na Praça de Ouro Preto, quase como Jesus Cristo, né, com uma túnica ali com a corda em volta do pescoço, os cabelos e barbas longas.
e é representado também já esquartejado, também com o crucifixo ao lado. A ideia desse Tiradentes heróico, ela foi criada pela República mais de 100 anos depois da sua execução. A gente fala muito de conjuração mineira, mas na realidade ela não se concretizou. Ela não saiu da conspiração, do campo da conspiração, porque houve um delator. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conjuração. Foi lá e avisou as autoridades que a elite mineira estava confabulando, estava conspirando e que pretendia fazer uma revolta no dia da derrama. Por conta disso, todas as pessoas envolvidas foram chamadas para prestar depoimentos, foram presas e boa parte delas foi não só julgada, mas condenada. Como eu disse, 11 foram condenados à morte, mas só Tiradentes foi executado. O Joaquim Silvério dos Reis conseguiu perdão das suas dívidas, foi exatamente por isso que ele delatou os companheiros. A conjuração baiana aconteceu em 1798 e ela é muito parecida com a conjuração mineira em alguns aspectos. No entanto, ela é muito diferente em outras áreas. A primeira questão é uma questão social. Quem é que estava envolvido na conjuração baiana? Era a elite da Bahia? Não. A conjuração baiana ela é muito mais popular. Uma das principais diferenças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana é a questão da origem dos participantes. Os participantes da conjuração baiana eram de origem mais popular, geralmente eram negros ou mestiços. Essas pessoas não tiveram o mesmo destaque nos livros de história que aquelas pessoas que participaram da conjuração mineira, que eram membros da elite. E o que a conjuração baiana queria, de um modo geral? Também a independência da Bahia, que a Bahia não tivesse mais que prestar contas a Portugal. Também temos aí uma revolta de cunho separatista. Na Bahia, eles defendiam com muita intensidade a questão da República, mas acima da República, mais do que a República, eles defendiam o fim da escravidão. Algo que em Minas Gerais não era uma concordância entre os participantes. Alguns deles até defendiam, mas a maioria, como eram proprietários de escravos, não queriam o fim da escravidão na região. E na Bahia, o movimento se concretizou? Não, também não. Na Bahia, eles começaram a se movimentar, esparramaram cartazes por Salvador e por causa desses cartazes, eles acabaram descobertos pelas autoridades. E essas autoridades, então, puseram fim à graça dos conjurados, prenderam a maioria e, ao contrário de Minas Gerais, alguns deles, vários deles foram executados. Tiveram a mesma pena de Tiradentes, mas não ficaram tão famosos e não tiveram aí um dia especial em sua homenagem, como é o caso do suposto herói de Minas Gerais. Para a gente finalizar, coloco aqui uma imagem que na verdade é uma releitura de uma obra, aquela obra que vocês viram lá atrás, que mostra Tiradentes esquartejado, mas ali com os participantes da conjuração baiana também executados, com uma mesma cena, né, trazendo aí uma mesma ideia de martírio, de mártir, que a outra imagem representa. Só que essa imagem é uma releitura, né? Nenhum pintor realmente famoso fez naquela época um quadro em homenagem à conjuração baiana. Por quê? Porque ela trata-se de uma conjuração de origem popular. A gente consegue perceber então, depois dessa análise, que apesar de terem objetivos semelhantes e alguns outros detalhes semelhantes, a conjuração mineira e a conjuração baiana foram, ao longo do tempo, tratadas de maneira muito diferente. Era isso, muito obrigada!